Olá, tem professor aí? Hoje eu vim responder a pergunta que eu mais recebo aqui no canal. Como melhorar a leitura e a escrita dos alunos do ensino fundamental? Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos no estado de Minas Gerais e estudei muito a BNCC para entender como é que ela vai ficar lá dentro da sala de aula. Eu desenvolvi um curso para a gente estudar de forma objetiva e prática a Base Nacional Comum Curricular, como ela vai ficar lá dentro da sala. Lá no curso, a gente tem sequência didática, oficina de leitura, passo a passo de plano de aula, tem um planner para você imprimir, planejar, executar na sua sala de aula imediatamente o que você aprendeu, avaliar num processo de avaliação formativa e desenvolver esse processo durante o ano com a sua turma. Lá também nós temos um grupo exclusivo de WhatsApp, onde eu tiro suas dúvidas pessoalmente e onde você vai trocar ideias com as suas colegas, vai trocar experiências, trocar atividades, trocar o que você quiser. Foi muito produtivo em 2019, em 2020 está melhor ainda, mais dinâmico, está ajudando muita gente. Eu espero que você também venha participar do curso. Olha só, as perguntas que eu recebo geralmente trazem assim, uma certa angústia das professoras em relação à leitura, interpretação de texto e produção de texto. Geralmente as perguntas dizem assim: olha, eu trabalho produção de texto toda semana, mas os meus alunos não estruturam bem o texto, escrevem qualquer coisa. Ou então, os meus alunos não desenvolvem a ideia, eles escrevem pouquinho, eles não têm criatividade, não conseguem desenvolver o assunto. Quanto à leitura também, que a criança está lendo pouco, que a criança lê silabando, lê travando, não consegue um ritmo bom de leitura. E aí, como é que a gente faz? A primeira coisa, gente, é entender que a leitura e a escrita, as habilidades de leitura e de escrita, são habilidades assim como uma habilidade artística, uma habilidade física, esportiva. Então, se para desenhar bem, para pintar bem, para tocar bem um instrumento, eu preciso praticar, se para jogar bem ou jogar bem futebol, ou para nadar bem, eu preciso praticar. Para ler e escrever, eu preciso praticar também. Praticar muito e praticar com orientação. Então, o que é que eu faço e o que eu sempre sugiro para vocês fazerem? Fazerem oficinas de leitura. O que é uma oficina? Sempre que a gente fala uma oficina, oficina de artesanato, oficina de jogos pedagógicos, sempre que a gente fala em oficina, a gente pensa em colocar a mão na massa, em fazer, para aprender fazendo. Então, uma oficina de leitura é um tipo de atividade, aliás, é um grupo de atividades que a gente faz para praticar a leitura e a escrita. Por que a escrita? Porque no final de uma oficina a gente vai escrever. Às vezes durante também, mas no final necessariamente a gente vai escrever. Como é que funciona uma oficina de leitura? Primeiro, a gente tem que mudar a formação da sala e colocar todos os alunos de uma forma que eles se comuniquem visualmente. Eu gosto muito do círculo, mas nós podemos fazer agrupamentos, depende da oficina que você planejou, depende do seu objetivo. Gosto muito de fazer em círculos. Em uma oficina de leitura, a primeira coisa é ler muito. Podem ser textos que você selecionou, você, professora, selecionou. Podem ser textos que os alunos trouxeram de casa. Podem ser, mas sempre muitos textos. A gente não vai fazer aquela prática comum na escola de ler um textinho, responde um monte de coisas. Lê um textinho, responde um monte de coisas. Geralmente, gente, essas atividades onde a gente lê e responde, a gente está trabalhando uma habilidade, que é a habilidade de encontrar informação explícita num texto. Quem é o autor? Quem é o personagem principal? Onde aconteceu?
geralmente a gente está encontrando habilidade explícita e o nosso objetivo com a oficina de leitura ele vai muito além disso. Então, primeira coisa, como é que você vai juntar textos? Você vai pedir para as crianças, por exemplo, lá em agosto, quando a gente está trabalhando folclore, a gente costuma pedir às crianças, traz uma adivinha para fazer para os seus colegas aqui no círculo e tal. A gente vai colecionar um monte de textos, não vai? Então todo mundo vai ler uma adivinha. Um poema que a mamãe recitava na época que ela era criança, que o papai recitou, aprendeu na época que era criança. Uma notícia de jornal pode ser coletado pelas crianças ou pode ser por você, professor. Vai levar várias crônicas, vai levar vários textos narrativos, vai levar várias receitas. Tudo pode ser ou pedido pela criança ou selecionado por você. Você que escolhe, você que pensa no seu objetivo, no que você quer fazer. Então, nós vamos ler. Um aluno lê para os outros escutarem, a professora lê. Gente, do primeiro até o 5º ano, os alunos precisam muito da sua leitura, de perceber como você lê, a sua postura enquanto lê, a entonação que você usa, como você lê ali a pontuação. Vocês já observaram que a criança, mesmo as crianças que leem muito bem, decodificam muito bem, têm uma certa dificuldade em fazer ali a pontuação na sua leitura? Então, eles precisam muito de você. Desde que eles leiam, você também lê. E, a princípio, trabalhe muito a oralidade. Faça perguntas. Deixe que as crianças perguntem. Deixe que as crianças façam perguntas umas para as outras. Comparem os textos. Então, se você está trabalhando receita, gente, o que tinha na receita da Joaninha que não tinha na receita do André? O que tinha na receita da Ana que não tinha na receita do Bruno? Ah, professora, a receita dele tinha rendimento, isso não tinha na outra receita. Ah, professora, tinha nível de dificuldade. Ah, professora, tinha se a receita é econômica ou não é. Ah, então tá bom. E o que tinha em todas as receitas? Ah, tinha ingredientes e modo de fazer, isso em todas tinha. Então, a gente vai trabalhando e comparando os textos e fazendo perguntas sobre ele, do que está explícito, do que está implícito também. Na receita não vai ter muita coisa implícita, né? Mas em textos narrativos, em textos jornalísticos, pode ter coisa implícita também. A gente deve procurar e deve trabalhar e deve fazer isso muito oralmente. Faça oralmente, deixe as crianças falarem, deixe eles entenderem, deixe eles investigarem, deixe eles errarem, pelo amor de Deus. Tem professores, eu também já tive isso, que tem aflição de ver erro e aí começa a querer corrigir o tempo todo. Calma, tudo a seu tempo. Lá, quando você está fazendo oralmente, levante hipóteses com as crianças. E se a criança responder errado, você não vai dizer não, isso não. Você vai dizer, vamos ler para ver se vai ser isso? Vamos estudar isso aqui? Vamos investigar para ver se é isso mesmo? E lá na frente, elas vão te contar se elas erraram, se elas acertaram. Claro que às vezes a gente precisa intervir, mas faça a oficina dessa maneira. Dê oportunidade para a criança de investigar. Uma grande habilidade que eles precisam e que nós precisamos é o aprender a aprender. A criança tomar conta do seu processo de aprendizagem. Como é que eu aprendo? Eu aprendo muito mais quando eu leio. Eu aprendo muito mais quando eu vejo, quando eu ouço. Ah, eu aprendo muito quando eu copio. Eu gosto de copiar enquanto a pessoa fala. Então, a criança vai investigando e ela vai tomando conta, se apropriando do seu processo de aprendizagem também. Então, a gente fez esse momento oral, onde todo mundo leu, todo mundo comparou, todo mundo percebeu, perguntou, investigou. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar conclusões e anotar conclusões. Por exemplo, quando eu disse da receita, o que uma receita pode ter e o que uma receita tem que ter. A gente pode fazer sobre a narrativa, por exemplo, né?
Quais textos que a gente encontra que podem ser narrativos? Os contos de fadas, as fábulas, as notícias. Qual é a diferença de um conto de fada com uma notícia? Ah, mas a notícia, ela é uma coisa que aconteceu de verdade. Um conto de fada, ele é uma história fantasiosa. Ah, que legal. Então a gente já vai percebendo essas diferenças e aí a gente pode anotar isso. A gente pode fazer quadros de gênero textual. Eu falo demais desse quadro aqui, onde a gente coloca lá o gênero, a finalidade do gênero, que é muito importante, as características, para que ele serve, né? A finalidade, as características, como é que ele se estrutura no papel, onde nós encontramos e alguns exemplos, que podem ser os exemplos que a gente leu. Então a gente faz isso tudo, anota o que a gente percebeu, anota o que a gente entendeu. Aí a gente pode fazer exercícios, que podem ser atividades lúdicas, de montar e desmontar textos, que podem ser atividades lúdicas de perguntas e respostas, que podem ser atividades escritas, xerografadas, copiadas do quadro, né, para responder, para entender, para falar sobre o gênero, sobre as características, sobre aquele texto específico, localizar informações. É importante sim, o trabalho não é só isso, mas é importante também. E aí você vai trabalhando assim. E lá no final da sua oficina de leitura, você vai propor uma produção de texto. Aqui, quando a criança vai fazer essa produção de texto, ela já tem muita noção da estrutura que você quer e ela já tem muita ideia na cabeça, porque ela já leu diversos textos. Porque na oficina você não leu vários, você não fez uma coletânea ou pediu para os seus alunos trazerem. Então aqui o aluno vai ter material aqui, ó, para poder escrever. E eu aposto com você que a criança vai fazer a receita e não vai querer colocar só aquilo que tem que ter na receita. Ela vai querer colocar rendimento, ela vai querer colocar um monte de coisas. Ela vai querer escrever, ela vai querer inventar contos, fazer recontos, né? Porque a gente também usa essa produção de reconto. Uma coisa muito importante da gente prestar atenção, professoras, é o seguinte: eu vejo muito, o tempo todo, a proposta de produção de texto, ou reconto, ou texto narrativo. Isso é importante? É. É importante a criança saber escrever uma história, contar um acontecimento? É. Mas acontece que a produção de texto no ensino fundamental, ela é para trabalhar todos os gêneros textuais que a gente trabalhou na sala. Então, trabalhou bilhete, convite, cartão? Vamos fazer bilhete, convite e cartão. Trabalhou fábula? Vamos escrever uma fábula? Trabalhou conto de fadas? Vamos escrever conto de fadas. Trabalhou receita? Vamos escrever uma receita. Trabalhou o que mais que a gente trabalha? Notícia, vamos comunicar, vamos escrever uma notícia. Se a gente trabalhou texto de comunicação científica, vamos fazer comunicação científica. Trabalhamos lá na ciência uma experiência, vamos trabalhar relatório. E depois a comunicação científica das conclusões que a gente tirou. Então, trabalhamos panfleto, trabalhamos propaganda, vamos divulgar, trabalhamos sinopse, vamos fazer sinopse de livro que a gente leu e vamos indicar para outras pessoas. Então, vamos trabalhar infográfico, vamos trabalhar resultado de pesquisa, a gente pode fazer enquete na sala, a gente pode fazer enquete na escola, a gente pode pesquisar, pesquisa bibliográfica também, e vamos fazer o texto para comunicar esses resultados. Então, gente, é assim que a gente desenvolve a habilidade de leitura e escrita. Sempre que for possível, e quase sempre é, use o texto, o gênero textual, a produção de texto para um contexto real. Então, se na sua escola tem uma festinha, que seja uma festa junina, que seja um encontro para os pais, vamos trabalhar o convite, fazer a oficina do convite ali umas 2 semanas antes, porque aí no final da oficina você faz o convite e envia para os pais para realmente convidá-los à escola. Se você vai trabalhar uma receita, faça a receita com seus alunos. Se você vai trabalhar a divulgação científica, comunique algo de uma experiência que você fez. Se você vai trabalhar
um panfleto, uma propaganda, divulgue algo que vocês tenham feito, que vocês tenham realizado. Vai trabalhar notícia, comunique uma notícia da escola, aniversário da escola, por exemplo, ou algum prêmio que alguém ganhou na escola, ou a aprovação de alunos daquela escola. Então, use no contexto real uma coisa útil, uma coisa de verdade, porque assim os alunos vão se sentir muito mais motivados e criança motivada aprende até o que a gente não quer ensinar, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!